Então, como eu estava falando, vocês já estão com o material dessa aula, que é o material de conhecimentos específicos, que é a matéria que mais ponto a ponto, junto com o português. E na semana que vem, na próxima quinta-feira, nós vamos ter aula de português. Para essa aula de português, eu já vou encaminhar para vocês, na verdade, eu não vou mais encaminhar, eu vou deixar no Classroom. Vocês devem ter visto lá no grupo que eu coloquei o link do Google Classroom, do Google Sala de Aula. Lá, quando vocês entrarem, quem ainda não entrou, você vai clicar no link, ele vai te encaminhar para a sala de aula. É só você se inscrever na sala, e aí lá no menu de atividades, vocês vão ter aula 1, aula 2, aula 3, conforme as aulas forem acontecendo. Quando vocês clicam, vai ter o material em PDF, né, que vocês podem imprimir, podem baixar, vai ter a gravação da aula e outras situações, se tiver uma atividade, qualquer, vai estar tudo lá separado por aula, né? Inclusive outros materiais que, porventura, eu for colocando aos poucos. Então, assim, todo o material, eu não vou mais ficar compartilhando no grupo, eu vou colocar lá no Classroom, lá no Sala de Aula. Então, é só, provavelmente, amanhã de manhã já vai estar lá essa aula gravada aqui, para quem não pegou, e o Classroom. Lembrando que todas essas aulas nossas, elas vão para o YouTube, elas ficam livres no YouTube, né? Então, não necessariamente você precisa ver pelo Classroom, basta você estar lá no nosso canal do YouTube, Gestar Salvador, que você vai ver todas as aulas. Essa e outras também, porque a gente tem vários outros cursos lá pelo YouTube, pelo nosso canal do YouTube, tá bom? Inclusive, a gente ainda está vendo aí, mas muito provavelmente a gente deve ter 2 cursos novos começando aí. A gente tem já o curso preparatório para o magistério e deve ter um outro curso novo começando, porque amanhã, ao que tudo indica, vai sair o edital do IFBA, né? Concurso público para o IFBA, com cargos de técnico, de nível médio, só ensino médio, com técnico, graduação, então vai ter muito cargo. Assim como a gente também está esperando da UFBA, que também vai ter concurso para técnico e tudo mais. E detalhe, são empregos federais, então contam bastante. Então, assim, a gente está aguardando sair o edital para poder ver qual vai ser o encaminhamento que a gente toma. Outra coisa importante também, a gente tem vários editais saindo, se vocês veem, um atrás do outro. A gente teve para a Prefeitura de Candeias, que saiu agora há pouco tempo, acho que eu cheguei a postar no grupo, né? A gente está com um concurso aberto para a Câmara de Camaçari, com um salário bem interessante, maior que o da Embasa, inclusive. O salário para a Câmara de Camaçari é 2.000, para ensino médio é 2.500 e alguma coisa, e para o ensino fundamental, a gente tem até para o ensino fundamental, é 1.400 e alguma coisa. Mas lembrando que tem sempre os outros auxílios, alimentação, né, etc. e tal, que aumentam um pouquinho esses valores, tá bom? Então, assim, muito provavelmente a gente vai estar realizando uma live lá no YouTube. Eu vou marcar, depois explicar para vocês, dizer o dia que a gente vai ter essa live, que eu vou estar falando um pouquinho para vocês sobre esses concursos que estão abrindo, né? Sobre a possibilidade de fazer isso. Às vezes o que torna um pouquinho complicado são as taxas de inscrição, mas para quem tem CAD único, a maioria desses concursos é de graça. Então, assim, sempre aconselho a fazer. E para quem não tem CAD único, é um investimento. Agora, detalhe, é um investimento quando você estuda. Se você não estiver levando a sério, não te aconselho a ficar fazendo, porque aí é jogar dinheiro fora. Tá? Então, assim, vou dar um outro exemplo para vocês. Quando eu digo, o concurso da Embasa é muito disputado, aí você vai ver lá 50 mil candidatos. Né? Só que, vejam essa situação, a gente tem aqui um curso gratuito, e a gente está com um número de 1, 2, 3, 4, a gente tem 5 alunos ao vivo na sala. Claro que tem gente que está trabalhando, que não pode, mas a gente tem no grupo mais de 50 pessoas, e a gente só está com 5 aqui. Então, a pergunta que fica, todo mundo está levando essa preparação a sério? Né? Então, quem está levando, vocês têm que se preocupar, assim, com os estudos de vocês. Não fiquem levando em conta se tem muita gente, se não tem. Cada um sabe do seu. Estude, faça seu plano de estudos, resolva as atividades. A partir dessa semana eu vou começar a postar provas lá para vocês resolverem. Então, façam isso que vocês vão ver que dá certo, dá resultado. Ok?
Bom, eu vou compartilhar a nossa aula de hoje aqui na tela. Só lembrando a vocês, e eu gosto de falar isso sempre, não se assustem com o número de vagas em concurso. Eu vou dar um exemplo para vocês. Existem vários concursos que tem assim, você olha no edital, vou citar um concurso específico. Tribunal, não lembro se foi TRF ou Tribunal de Justiça, foi um tribunal desses com cargos de ensino médio. 50 vagas. Aí, 40 mil candidatos, o pessoal, não, 50 vagas é muito pouca vaga, não vou conseguir. Sabe quantas pessoas foram convocadas depois? Mais de 500. Então, a gente não deve se guiar por esse número que está aparecendo aí. Tá? A gente deve se guiar pelos estudos. Se você está ali, há muito tempo que eu não estudo, tá, mas você está levando sua preparação a sério? Se você está levando sua preparação a sério, faça ainda que tenha uma vaga. Faça que a sua chance de passar é grande, maior do que quem não está fazendo nada, né? Bom, então vamos lá, gente. Essa nossa segunda aula, na verdade, é a primeira, né? Porque a primeira aula a gente falou sobre análise do edital e agora a gente está falando do conteúdo em si. Então, aqui a gente vai tentar, vocês viram lá no calendário, que a gente vai estar sempre centrando no que vale mais, né? Conhecimentos específicos em língua portuguesa. A gente vai ter algumas aulas lá que vai falar de raciocínio lógico. Poxa, eu tenho muita dificuldade em raciocínio lógico. Raciocínio lógico só tem 5 questões que valem 5 pontos no total. Então, para que você vai ficar se matando com essas questões se você tem a parte de conhecimentos específicos e de português que valem mais de 70% da prova? Né? Então, garanta-se nessas. Na matemática, no raciocínio lógico, tem lá no calendário o dia em que a gente vai ter, eu vou explicar algumas coisas assim, bem pontuais, que são aquelas que você, tranquilo, com isso daqui eu consigo me segurar. Não vou gabaritar a prova, mas vou me segurar bem. Tá? É assim que vai. Então, vamos lá. Os temas que a gente vai começar a trabalhar hoje são temas de conhecimentos específicos. Vocês vão ver que as coisas são muito simples, mas precisa ter muita atenção para não cometer nenhum tipo de erro. Tá? Numa prova com muita concorrência, um erro pode ser fatal. Então, vamos começar falando de atendimento. Atendimento corresponde ao ato de atender, ou seja, ao ato de prestar atenção às pessoas com as quais mantemos contato. Quem pratica o atendimento deve ser responsável, adotando um estado de espírito baseado na gentileza. O bom atendimento é aquele que procura verdadeiramente atender as expectativas do público. Por isso, é bom ter em mente que ele é, antes de tudo, a razão do seu trabalho. O público é a razão do trabalho, né? Ao atender o público, é necessário informar e esclarecer as dúvidas, além de agilizar o atendimento e, eventualmente, acalmar os ânimos quando necessário. Quem atende o público, quem trabalha na linha de frente do atendimento, ela precisa ter sangue frio, porque às vezes a gente perde a paciência no dia a dia, mas com atendimento ao público a gente não pode, tá? Então vamos começar, vamos ver uma questãozinha de prova para ver como é que isso daqui é cobrado? Olha só, atender ao público é fundamental tanto nas organizações públicas quanto nas privadas. Essa fase de atendimento representa o espelho da entidade perante o público. Se o atendimento for bom, a imagem que o cliente, cidadão, construirá sobre o órgão será boa. Caso contrário, o cliente não terá uma boa imagem do órgão. Assinale a alternativa que não está associada ao bom atendimento ao público. Percebam, prestem atenção no comando. Não está associado ao bom atendimento. Isso quer dizer o quê? 5 opções, 4 estão associadas a bom atendimento e uma não está. Letra A, informação visível, linguagem simples e que esclareça quais os serviços prestados pelo órgão. Isso está associado ao bom atendimento? Com certeza, né? Informação visível, linguagem simples e que esclareça quais os serviços prestados. Opção B, horário ininterrupto no momento do almoço, estendendo-se além do expediente, caso necessário. Isso daí está associado ao bom atendimento? Claro que está. Né? A pior coisa que tem é aquele local de trabalho que na hora do almoço para. Às vezes a pessoa ela só tem o horário do almoço dela para poder ir numa repartição e quando chega lá está fechado. O que deve acontecer? Internamente, os órgãos devem se estruturar para, enquanto um está almoçando, o outro está no atendimento, para que o horário seja ininterrupto. Né?
Maior utilização da internet para a divulgação das informações. Com certeza, a internet hoje é um dos maiores meios, fontes de informação. Atendimento preferencial apenas para idosos. Cuidado com as palavras. Se eu colocasse assim, atendimento preferencial para idosos, estaria certíssimo. Quando eu falo apenas para idosos, eu ferrei com tudo. Por quê? Quando eu digo apenas, eu estou falando que somente os idosos têm atendimento preferencial. E os deficientes? E as gestantes? E mulheres com criança de colo? Entre outras coisas, as pessoas não têm atendimento preferencial, então essa daí é a questão que deveria ser marcada. Letra D de dado. E letra E, melhoria nas instalações, com certeza está associada ao bom atendimento. Opção que deveria ser marcada, a letra D de dado, é a única que é falsa. Ok? Ficou claro aí? Seguimos. Aí vamos falar um pouquinho de comunicação. A qualidade do atendimento prestado depende da capacidade de se comunicar com o público e da mensagem transmitida. A norma culta é a forma linguística ensinada nas escolas e difundida nas gramáticas. Olha o exemplo. Estou preocupado. No dia a dia, né, daquela maneira mais popular, em vez de falar estou preocupado, como é que a gente fala? Estou preocupado. Só que a gente tem que se dar conta que quando a gente está num órgão público, quando a gente está fazendo um atendimento, tanto no órgão público quanto numa instituição privada, a norma culta é a norma padrão. Então, eu não vou falar estou preocupado, eu vou falar estou preocupado. E outra coisa, a gíria. Não devemos usar gírias no atendimento direto ao público. A gíria é uma linguagem de caráter popular, que é usada por determinados grupos sociais e visa substituir termos falados tradicionalmente. Olha os exemplos de gírias. Gato ou gata, brother, mano, tá ligado. A gente não vai usar isso nunca, né? A gente não usa gírias para o atendimento ao público. É recomendável que as gírias sejam evitadas no ambiente de trabalho. Claro que é compreensível falar uma ou outra gíria, mas carregar o vocabulário com elas torna a fala inconveniente. É importante que fique claro que o público é a razão de ser da universidade, da instituição, do que quer que seja. Por isso, satisfazê-la é essencial para a manutenção do bom clima institucional. O foco tem que ser sempre o atendimento ao público. E aí a gente fala de público, né? Quem é esse público? A gente tem dois tipos de público, o público interno e o público externo. Quem é o público interno? São todos os servidores e companheiros de trabalho, técnicos, estagiários, bolsistas, terceirizados, todo mundo que trabalha na instituição, na mesma instituição, né, são o público interno. E o público externo? São todos aqueles atendidos pela instituição, clientes, imprensa, comunidade. Então, imagina que vocês estão na Embasa. Quem é o público interno da Embasa? São os técnicos, os engenheiros, as chefias, todos esses são público interno. E quem é o público externo? São os clientes, é a imprensa, ó, a televisão veio fazer uma reportagem sobre desperdício de água, é um público externo. A comunidade em geral, todo mundo que não faz parte da instituição é considerado público externo. Ok? Seguimos. Aí vem o trabalho em equipe, né? Qual é a grande questão de trabalho em equipe? A gente sabe quando fala trabalho em equipe, trabalhar em equipe é trabalhar junto. Não necessariamente. Olha aqui a definição. Para que se torne uma equipe, é preciso que haja um elemento de identidade, elemento de natureza simbólica que una as pessoas, estando elas fisicamente próximas ou não. Para que exista uma equipe, é necessário que também exista um propósito, um objetivo compartilhado pelas pessoas, em prol do qual elas despendam seus esforços. Nesse aspecto, pode-se dizer que um time de futebol realmente constitui uma equipe. Por que um time de futebol constitui uma equipe? Porque eles estão concentrados ali naquele objetivo de ganhar um jogo. Todo mundo está em prol daquele objetivo. Se cada jogador quiser realizar o próprio jogo e estabelecer seus propósitos individuais, é provável que não exista um time e que esses jogadores sejam fadados ao fracasso. Imagina se cada jogador ali individualmente, ao invés de estar com foco em ganhar o jogo, cada um quer realizar seus desejos pessoais. Eu quero ser artilheiro.
Então, na hora de chutar a bola para fazer o gol, em vez de eu passar para o meu companheiro que está melhor posicionado, eu tento chutar daqui para fazer o gol. Provavelmente eu posso perder e prejudicar a equipe. Só que como o meu objetivo é pessoal, é individual, eu estou pouco me ligando para o objetivo coletivo. Então, essa é a diferença de uma equipe e de um grupo, né? Um grupo é um amontoado de pessoas que não necessariamente todo grupo é uma equipe, né? Com objetivo e com foco em comum. Aí a gente tem alguns tipos de equipe, né? A gente enumerou 5 tipos de equipe. Primeiro tipo é o que a gente chama de pseudo-equipe. Esse tipo de grupo pode definir um trabalho a ser feito, mas não se preocupa com desempenho coletivo, nem tenta conquistá-lo. É o exemplo que eu dei, né? É uma pseudo-equipe. O objetivo está todo mundo junto ali, mas ninguém está se preocupando de maneira coletiva. Cada um está pensando no seu. Segundo tipo, a gente tem um grupo de trabalho. Os membros desse grupo não veem nenhuma razão para se transformarem numa equipe. Podem partilhar informações entre si, porém, responsabilidades e objetivos, por exemplo, pertencem a cada indivíduo, né? Vamos formar um grupo de trabalho aqui para a gente fazer essa obra. Eu vou fazer isso, você vai fazer isso, tá? Cada um vai ficar ali no seu quadrado, mas não interessa o que o outro está fazendo. É cada um fazendo a sua parte apenas, né? Equipe potencial, esse grupo quer produzir um trabalho conjunto. No entanto, os membros precisam de esclarecimentos e orientações sobre sua finalidade e objetivos. Está começando a se aproximar de uma equipe, né? As pessoas têm esse objetivo de fazer um trabalho, mas ainda não tem a clareza de como isso vai ser, de o que cada um vai fazer, como é que cada um pode ajudar. É uma equipe potencial. Não é uma equipe real, mas ela está caminhando para isso. A equipe real. Uma equipe real compõe-se de poucas pessoas, mas com habilidades complementares e comprometidas umas com as outras, por intermédio de missão e objetivos comuns. Registra-se a confiança entre os membros do grupo. Percebe que é um degrau acima, né? Embora a gente tenha poucas pessoas, mas elas são complementares. O trabalho que eu faço complemento do outro, por aí vai. É como se fosse aquele jogo Lego, em que todo mundo encaixa direitinho, né? Essa é uma equipe real. E, finalmente, a gente tem a equipe de alto desempenho. Esse grupo atende a todas as condições de uma equipe real e tem um comprometimento profundo entre seus membros, com o intuito de crescimento pessoal de cada um. É o coletivo em prol de um objetivo comum, mas também se preocupando com o crescimento pessoal de cada um. Tá? Então, esses são os 5 tipos de equipe que a gente listou aqui, e que qual é o objetivo sempre que a gente tem que tentar chegar? A gente tem que tentar chegar, quando a gente está trabalhando, tentar ser uma equipe de alto desempenho, né? Claro que é tudo uma questão de degrau em degrau, é preciso um comprometimento coletivo, mas o objetivo, o foco sempre é uma equipe de alto desempenho, ok? Seguindo, aí vem o relacionamento interpessoal. É tão importante quando a gente trabalha com pessoas, né? Para um bom relacionamento interpessoal, é necessário que as pessoas tenham desenvolvido os itens abaixo. 4, a gente listou 4. Inclusão, estabelecer relações com os outros, né? Inclusão é a situação das relações que eu estabeleço com os meus colegas. Me incluir naquele grupo e incluir também os novos que estão chegando nesse grupo. Esse estabelecimento de relações. Escuta, é saber escutar o outro, né? Tem gente que às vezes não quer ouvir, ela só quer falar, ela não tem capacidade de escutar. E para um relacionamento interpessoal de sucesso é indispensável a escuta, ok? Controle, saber estabelecer quais são nossas responsabilidades no grupo, quem o lidera e por quê, como influenciar nas decisões para ajudar o grupo. Controle é o fato de você saber onde e como e em que momento agir, né? E, por último, afetividade, que é estabelecer laços emocionais. Todos nós somos humanos, né? Então, esses laços emocionais, eles são naturais, eles fazem parte das relações, independente de nós estejamos num ambiente de trabalho, mas a afetividade faz parte, sim. Ok? E aí a gente vai falar de empatia. Esse é um conceito importantíssimo, né?
A gente ouve muito falar de empatia, empatia, empatia toda hora. Mas o que vem a ser empatia? Eu gosto de colocar a empatia como a capacidade de se colocar no lugar do outro, né? Empatia é basicamente isso. Então, vamos ver aqui a definição. Ó. Empatia é uma característica psicológica que consiste na capacidade de compreender o que as outras pessoas estão sentindo. Ou seja, consiste na habilidade de buscar entender os sentimentos e as emoções de outra pessoa, buscando experimentar de forma racional e objetiva o que o outro indivíduo está sentindo. Trata-se de um contexto bastante relacionado ao altruísmo, solidariedade, amor ao próximo, filantropia, né? Uma pessoa que possui empatia é capaz de se imaginar e se colocar no lugar do outro. É capaz de pensar ou agir da forma como a outra pessoa pensaria e agiria, com o objetivo de entender o que essa pessoa está sentindo para poder ajudá-la da melhor maneira possível. Então, imagina, eu sou um funcionário lá do atendimento direto, né, da Embasa. Chega uma pessoa com um problema muito sério, eu estou cheio de trabalho, aí a pessoa chega chorando, desesperada, que está sem água em casa e tudo. Eu poderia simplesmente, minha senhora, eu não posso fazer nada e tudo mais, mas a empatia é aquilo, poxa, imagina se eu estivesse no lugar dela, né? É o fato de se colocar no lugar do outro. E aí, através disso, tentar fazer o máximo, claro que esteja ao seu alcance, para ajudar a pessoa. Esse é o sentimento de empatia, né? E a gente tem que ter muito cuidado que empatia não é a mesma coisa que simpatia, né? Tá aqui, ó. Simpatia consiste em ser agradável e delicado com as pessoas. A pessoa que é simpática, não necessariamente ela é empática, né? Simpatia consiste em ser agradável e delicado com as pessoas. Está relacionada à capacidade de tratar bem as pessoas, com afeto e cortesia. Consiste em agradar as pessoas. A simpatia muitas vezes ocorre por afinidade, né? Eu gosto dessa pessoa, sou simpática com ela. A empatia, por sua vez, ela vai muito mais além. Ela não decorre por conta da afinidade. É uma habilidade muito mais abrangente que decorre da capacidade de compreender a situação vivenciada pela outra pessoa. Eu não vou tratar a pessoa dessa maneira porque eu acho que eu tenho afinidade com ela, porque eu gosto dela, mas porque eu compreendi e me coloquei no lugar dela. Isso é empatia, tá? A empatia nos relacionamentos interpessoais é fundamental para melhorar a qualidade da comunicação entre as pessoas e para que as dificuldades dos indivíduos sejam melhor compreendidas. A eficácia do comportamento interpessoal depende da empatia que o indivíduo possui em seus relacionamentos pessoais e profissionais. Ou seja, a empatia tende a aumentar a eficácia do comportamento interpessoal e tende a ajudar na redução de conflitos, pois os indivíduos se colocam no lugar dos outros e buscam entender o que os outros estão sentindo. A partir do momento em que eu me coloco no lugar do meu colega, eu consigo entender melhor um pouquinho das decisões que ele toma. E aí eu posso até relevar algumas questões. Poxa, ele fez isso porque ele estava nervoso. Deixa eu me colocar no lugar dele. Se eu estivesse passando aquilo, provavelmente eu também faria. Então, será que não é o caso de eu conversar com ele depois, né? Dizer que eu entendo, tentar... Isso é uma atitude empática, né? Isso é ter empatia. Ok? No âmbito do atendimento... aí vem uma questãozinha, tá? Vem uma questãozinha de prova. Vamos ver aqui como é que essas questões caem. No âmbito do atendimento ao público, são exigidas algumas habilidades que não são pré-existentes, podem ser aprendidas. A escuta ativa, a empatia e a identificação das necessidades são algumas delas. Os profissionais que conseguem partir dessa tríade costumam atender aos usuários dos serviços públicos de maneira mais satisfatória. Escuta ativa, empatia e identificação das necessidades. No que tange a empatia, podemos defini-la como a capacidade de... Queria que vocês dessem uma lidinha aí e tentassem me dizer qual dessas opções seria a correta. A, B, C ou D. Qual delas melhor descreve a definição de empatia? Podem abrir o microfone aí, fiquem à vontade, tá? Ou abrir o microfone. A letra B? Perfeito, perfeito. Letra B. Compreender o sentimento do outro. O sentimento e o comportamento do outro. Isso é definição de empatia. Ok?
Essa é a definição perfeita de empatia. Perfeito. Seguimos, então. Tem mais uma. Essa daqui, embora eu não tenha falado, eu coloquei de propósito para poder explicar um pouquinho para vocês. Na teoria da comunicação, quando uma pessoa não entende o que a outra está dizendo, pode-se dizer que existe nessa interlocução uma barreira. Então, existe um tipo de barreira que é assim, imagina que eu chego lá no atendimento da Embasa. Vocês são funcionários técnicos administrativos da Embasa que trabalham no atendimento ao público. E eu chego lá querendo resolver um problema que está acontecendo lá na minha rua. Só que eu estou explicando e vocês não estão conseguindo entender. Eu não estou conseguindo me fazer entender. Eu falo uma coisa, daqui eu falo outra, eu uso uns termos que vocês não estão entendendo. E esse tipo de conversa, né, essa interlocução entre a pessoa, o cliente e o funcionário, tem uma barreira aí que está prejudicando o atendimento. Quando uma pessoa fala e a outra não está entendendo, e pode ser o contrário também, eu posso estar explicando, eu, funcionário da Embasa, estou explicando para a pessoa, olha, a senhora tem que pegar as suas contas, ver se as contas estão em dia e trazer aqui junto com o seu documento de identidade. Não entendi. Como assim? Não, senhora, a conta, a senhora vai pegar, vai ter uma conta de quê? A pessoa não está entendendo. Quando isso acontece, a gente tem uma barreira que recebe um nome. Essa barreira se chama barreira semântica. Semântica é uma área da língua portuguesa, das linguagens, né, que estuda a relação entre as palavras, o sentido das palavras. Então, como eu estou falando e a pessoa não está conseguindo entender, a gente está tendo um problema semântico aí, né, do significado, do sentido das palavras. Então, a gente diz que nesse caso, a gente tem uma barreira semântica, porque a gente não está conseguindo entender determinada situação. A gente tem outras, defesa. O que é defesa? É quando, numa conversa, né, um dos interlocutores ele está se sentindo de alguma forma acuado, em que ele está usando estratégias de defesa para poder se defender, né? Então, não, mas não foi eu que fiz isso. A conversa não consegue se desenrolar porque a pessoa está a todo ponto querendo se defender de alguma coisa, né? Sobrecarga de informações é quando eu disparo um monte de informação em cima da pessoa e ela não tem a capacidade sequer de entender, porque é tanta informação, as informações não podem vir assim a jato, né? Barreira emocional, isso acontece quando a pessoa, por exemplo, acabou de acontecer um acidente, estourou um encanamento, a pessoa está totalmente ainda abalada com aquilo e não consegue entender, isso é uma barreira emocional, né? E a barreira de filtragem tem muito a ver com a sobrecarga de informação. Eu tenho tanta informação que eu não consigo filtrar quais que são realmente as necessárias. Então, nesse caso aqui, quando uma pessoa fala e a outra não entende, a gente tem uma barreira semântica. Ok? Ficou claro isso daí? Sim. Então, vamos seguir. Vamos falar agora do comportamento defensivo. Comportamento defensivo e comportamento receptivo. O comportamento defensivo ocorre quando o indivíduo percebe um perigo, real ou imaginário, e se sente ameaçado por esse perigo. O indivíduo fica bastante ansioso com essa situação. O indivíduo passa a desconfiar dos demais e começa a ter uma postura fechada, autodefensiva. O indivíduo começa a defender-se inconscientemente. Eu acabei de dar o exemplo, né? Não, mas não sou eu que fiz, não, mas ninguém está te acusando. Calma. Essa é uma postura de defesa, um comportamento defensivo. Quando a pessoa está com um comportamento muito defensivo, o convívio geralmente fica muito difícil, porque a pessoa, a todo momento, ela está tentando se defender de alguma coisa. E com isso, ela vai criando dificuldades para a relação, ok? Então, no atendimento ao público, a gente não deve ter esse comportamento defensivo. A gente sempre tem que ter o comportamento receptivo. O comportamento receptivo ocorre quando a pessoa é aberta a novas ideias e opiniões. O indivíduo com comportamento receptivo aceita novas possibilidades que outras pessoas rejeitariam de forma prematura. Ou seja, o indivíduo com comportamento receptivo deixa de lado os preconceitos e pré-julgamentos.
Os indivíduos com comportamento receptivo são claros, objetivos, diretos, prestativos e têm a mente aberta para novas oportunidades e possibilidades, né? Ah, você está atendendo assim, será que não seria legal você fazer um novo tipo de atendimento, ao invés de você atender por esse lado aqui, por que você não atende por aqui, que é um local mais aberto e tudo? A pessoa com comportamento receptivo, ela vai falar, podemos tentar e tudo. A pessoa não está fechada em questões, ela está sempre aberta a ouvir possibilidades, né? Ah, não, eu não vou para aí não, porque aí nunca deu certo. Não, né? A pessoa está aberta a ouvir, a interagir. Isso é o comportamento receptivo. Mas também não quer dizer sim para tudo, né? Comportamento receptivo é você estar aberto a novas possibilidades, mas você vai usar sempre o bom senso também, ok? Vamos para uma questão agora. Vamos ver se vocês conseguem me responder essa. Quando se diz que uma das regras do bom atendimento é que ele seja rápido e produtivo, fazendo-se o melhor com o que se tem de recursos disponíveis, o atendimento é... O que vocês acham aí? Quando se diz que uma das regras do bom atendimento é que ele seja rápido e produtivo, fazendo-se o melhor com o que se tem de recursos disponíveis, a gente diz que o atendimento é o quê? Eficiente? Perfeito. Eficiente. Isso aí mesmo. Definição de comportamento eficiente. Definição de eficiência é você fazer o que você precisa, o que você se propõe a fazer, com o mínimo de recursos possíveis e com a máxima eficácia, né? É você fazer bem feito com pouco. Então, quando você diz do bom atendimento, que o bom atendimento é aquele rápido e produtivo e fazendo com que você tenha disponível aí, você diz que isso é um atendimento eficiente, né? Isso é o conceito de eficiência, ok? Então, a opção correta é a letra D de dado. Vamos para a próxima. Quando se diz que o funcionário que atende o público deve ser educado e evitar fazer interrupções ao que o usuário está dizendo em sua demanda, qual fator do bom atendimento está sendo apresentado? Aquele funcionário que é uma pessoa educada, né? O cliente está ali falando alguma coisa, ele não fica interrompendo toda hora, ele espera a pessoa terminar de falar, ele age com educação. Qual o fator do bom atendimento está sendo apresentado aqui? A eficácia? Eficácia é fazer bem com pouco. Não diz relação à educação, à polidez do funcionário. Eficácia tem relação com qualidade. Presteza é fazer com rapidez, né? Quem age com presteza age com rapidez, com demora. Letra A. Cordialidade. Isso aí, letra A. Funcionário que é educado, que ele sabe se colocar, né? O cliente está lá falando o seu problema, ele ouve atenciosamente, espera a pessoa falar, não fica interrompendo, ele está agindo com cordialidade, que é uma das características do bom atendimento. Tá bom? Então, cordialidade cordialidade, né? A pessoa que é cordial, a pessoa que é educada, é sensata e tudo mais. Perfeito? Então, letra A. Agora, vamos ver umas questõezinhas de prova? Vamos ver umas questões aqui. Ó, Maria das Dores procurou a prefeitura para relatar o problema que aconteceu durante a poda de uma árvore em frente à sua casa, uma vez que o serviço não foi bem feito, ocasionando danos à sua residência. Que forma é a mais adequada para o atendimento inicial de Maria das Dores? Eu vou ler as opções e depois eu gostaria que vocês tentassem sinalizar para mim qual que seria a mais adequada. Letra A. Dizer que o problema não é da prefeitura porque a poda foi feita por terceirizados. Letra B.
solicitar que ela retorne com fotos que mostrem as avarias e levar 3 testemunhas que comprovem o fato. Letra C, pedir desculpas e dizer que vai registrar a reclamação e comunicar o fato à área competente. Letra D, comunicar a ela que é assim mesmo, que vive reclamando das podas feitas. E letra E, justificar o fato dizendo que o que ocorreu faz parte do procedimento padrão e que erros acontecem. Qual que vocês acham que foi a atitude mais adequada para o atendimento da Dona Maria das Dores? Letra C. Letra C. C de casa? Sim. Pedir desculpas e dizer que vai registrar a reclamação e comunicar o fato à área competente. Independente de ser o seu setor ou não, a gente sempre tem que demonstrar acolhimento ao cliente. Tem gente, e vocês, quando a gente vai, vocês sabem que isso acontece. Fala assim, não é daqui não é esse setor não, a senhora tem que ir para outro lugar. Ao contrário, se não é do setor, a gente tem que tentar orientar a pessoa, olha, desculpa, não é, né? Não foi a pessoa que fez. Eu vou pedir desculpa se não fui eu que fiz, mas você está representando a empresa. A gente pede desculpas, vou registrar aqui a reclamação e já vou encaminhar a área competente. Essa é a atitude mais sensata que deve ser tomada. Opção correta, letra C. Ok? Vamos para a próxima. A proatividade, né? O que é ser proativo? Vamos ver aqui. A proatividade é uma atitude extremamente recomendável no atendimento ao público. Assinale a alternativa que apresenta uma frase que demonstra essa atitude, que demonstre proatividade. Vou deixar vocês lerem e gostaria que vocês tentassem me dizer qual das 5 frases demonstram proatividade. Letra E. Letra E. Em que posso ajudá-lo? O que é a proatividade? Proatividade é a capacidade de tomar iniciativa para alguma coisa, né? Então, observa que, vamos supor que eu sou funcionário lá da Embasa e chega uma pessoa. Demonstrar proatividade é tomar iniciativa, né? Eu vou chegar, posso ajudar o senhor em alguma coisa? No que eu posso lhe ajudar? Ou seja, eu tomei a iniciativa, eu não esperei que a pessoa viesse até mim. Isso é proatividade, né? Percebam as outras, o senhor está equivocado. A gente até vai falar isso, mas isso não é proatividade, né? Não é aquilo que o senhor procura. Isso, além de tudo, é uma grosseria. Retire sua senha para ser atendido. Não tem nada de proativo isso. A pessoa que busca não está aqui no momento. Muito menos tem proatividade. A única proatividade aí é aquela, eu me antecipo a alguma situação, né? Em que posso ajudá-lo? Eu não espero a pessoa chegar até mim. Eu vou direto a ele, ok? Então, proatividade, letra E aqui. Vamos ver a próxima. Um atendimento telefônico possui mais complexidade do que aparenta. Assinale a alternativa que apresenta uma forma adequada de se dirigir a um interlocutor em uma ligação telefônica. Qual dessas 5 opções aí é a mais correta quando a gente está numa ligação telefônica, você enquanto funcionário de uma instituição? Letra D. O pessoal está todo marcando a D. Realmente, letra D. Qual é o seu nome, por favor? O que demonstra aí a correção da letra D, principalmente é o por favor, né? A letra B também estaria correta se você colocasse por favor. Com quem quer falar, por favor? Também estaria correta, né? Ou então, quem está falando, por favor? Não teria problema nenhum. Mas, principalmente o uso do por favor, né? Isso é fundamental quando você está fazendo um atendimento telefônico. Ok? E acho que tem mais uma ainda, temos aqui. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras e as falsas sobre o atendimento profissional ao telefone. Então, vamos lá, a gente vai vendo uma por uma e vamos dizendo se é verdadeiro ou falso, né? A primeira,
Não se deve tratar o interlocutor como meu querido ou fofinho. Imagina, você lá em Embasa atende uma pessoa no fofinho. Está correto isso? E aí, gente, está correto chamar de fofinho? De meu querido? Fala não se deve. Então, como não se deve, é verdadeiro, né? Porque não pode chamar de fofinho. Sim, sim. A opção vai ser verdadeira, mas não se deve. É errado, né? Mas aqui, como o enunciado é não se deve, a gente vai marcar como verdadeiro. Não se deve. Segundo, usar expressões como obrigado pela ligação e tenha uma boa semana ao final do atendimento. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro, né? Sempre demonstrar cordialidade. Iniciar o atendimento com expressões como bom dia, boa tarde ou boa noite. Verdadeiro. Fundamental, né? Bom dia, boa tarde, boa noite é a primeira coisa. E a última, usar um tom informal no início do atendimento com expressões como e aí, meu irmão? Imagina, você ligar para a Embasa, e aí, meu irmão? Não tem sentido nenhum, né? Falsa, totalmente falsa. Então, seria verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e falso. A opção correta seria a letra A. Letra A, opção correta. Ok? Acho que tem mais uma ainda. Temos a uma que é a última. Assinale a alternativa que revela a expressão que pode ser usada na saudação inicial de atendimento telefônico profissional em órgão da administração pública. Vou deixar vocês lerem aí. Qual dessas 5 opções aí seria a mais adequada para uma saudação inicial de um órgão da administração pública? Letra E. Adriano, Departamento de Licitações e Contratos, bom dia. Perfeito. Você se identificou, falou de onde é e cumprimentou com o termo bom dia, boa tarde, boa noite. Né? Letra A. E aí, Magrão, tudo bem? Não se usa, isso é muito informal. Né? Quem está falando aí? Totalmente deselegante. Estou ocupado agora, espera uns minutinhos. Não se usa isso de jeito nenhum. E fala aí, tchê, olha a gíria. De forma nenhuma. O correto. Letra E, Adriana, Departamento de Licitações e Contratos, bom dia. Essa é a maneira correta da gente fazer um atendimento telefônico, ok? Bom, gente, esse foi aí um resumo de tudo que a gente viu na aula 2. Esses conceitos, embora pareçam muito simples, mas eles são importantíssimos e são questões básicas para cair na prova. Amanhã, provavelmente amanhã, ainda pela manhã, eu vou atualizar o Classroom com mais atividades, aí já vai ser de língua portuguesa, né? A gente já vai ver algumas atividades de língua portuguesa e outras, eu também devo postar uma prova ou outra para que vocês comecem a estar desenvolvendo isso daí, ok? Em caso de dúvida, a gente tem lá a interlocução pelo grupo, e essa aula que foi gravada aqui, ela vai estar disponível para vocês provavelmente amanhã, já pela manhã, tá bom? Ficou alguma dúvida aí relativa à aula de hoje, gente? Não, tranquilo. Não? Bom, então, se não temos mais nada, encerramos por aqui. Quinta-feira que vem temos mais uma aula, mas ao longo disso, pelo grupo, a gente vai se falando, ok? Pessoal, tchau, tchau. Bom final de semana para vocês e até a próxima.